Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma de nossas aulas? Pois é, hoje nós vamos trabalhar História! Mas antes de começar, vou me apresentar novamente. Eu sou a professora Wigna Fernandes, professora do terceiro ano das séries iniciais do Colégio e Curso Evolução. Então vamos lá? Vamos começar a nossa aula com uma musiquinha de bom dia, ok? Uma que a gente já conhece, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia para todo mundo. E agora vamos para o nosso momento de oração, que vocês esperam todos os dias. E hoje nós temos uma oração, gente. Olhe, o nosso momento de oração está quase finalizando. Está faltando só mais uma oração além dessa de hoje, certo? Lembram que eu falei que tinha a oração do Benjamin? Pois é, hoje nós temos aqui a oração do coleguinha Benjamin. E aí fica faltando a oração de quem? Do Enzo. E a oração do Enzo vai ser lida amanhã, porque ele vai mandar a sua oração para nós, ok? Então eu vou abrir para nós lermos a oração do Benjamin. Todo mundo concentrado, ok, gente? Nossa, ele fez muita coisa. Muita coisa mesmo. Deixa eu desenrolar aqui bem desenroladinho para vocês verem. Pronto, deixa eu mostrar aqui para vocês o tamanho da oração dele. Olha só, gente, como a oração do Benjamin ficou grande, tá vendo? Pois é, então vamos lá, gente, vamos dar início, todo mundo concentrado, tá bom? Bem concentrados mesmo. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela minha família, pela minha comida, pelos meus pais e por todas as coisas boas que o Senhor me proporcionou. Peço que acabe logo com o coronavírus, para eu voltar a sair de casa, rever meus colegas, meus professores, ir para a escola. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Benjamin. Olha que bonito. E essa foi a nossa oração de hoje. Ok, crianças? Muito bem, Benjamin. Obrigada pela oração. Agradeço muito por você ter participado juntamente com seus coleguinhas. E agora, nós vamos para a nossa aula. Então, peguem aí o livro de vocês, o livro de história. Vamos abrir na página 64. Nós trabalhamos até a página 63, vocês fizeram como tarefa de casa. Nós agora vamos para a página 64. Vamos falar um pouco sobre o tópico mais atitude, que é esse aqui, ó. Tópico mais atitude. Senso de justiça. Ou seja, vamos saber o que é justo para as pessoas e o que não é injusto, o que não deveria estar acontecendo com as pessoas e o que deveria acontecer com as pessoas, ok?
Vamos lá, eu vou ler e vocês vão acompanhando comigo. A correria do dia a dia faz com que muitas vezes nós não percebamos que nas ruas há histórias de vida que não são lembradas. Em cidades com muitos habitantes, algumas ruas se tornam abrigo para as pessoas que não têm um lugar para morar. Conhecer as histórias de vida dessas pessoas e entender o quanto a nossa sociedade é complexa, quer dizer, é complicada, são fatores que nos fazem ter senso de justiça e construir um pensamento justo e sem preconceitos. Com base nesses aspectos, leia o trecho da canção e observe a imagem abaixo. Aí aqui tem um trecho de uma canção que é do Fábio Júnior. O trecho diz o seguinte, esse aqui, pessoal, só é acompanhar a leitura, certo? Pelas ruas da cidade, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança, sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Aí aqui tem uma pintura, olha, obra Moradores de Rua, em São Paulo, de Hugo Espírito Escobar. Tá vendo a pessoa que fez essa obra? Aí aqui diz o seguinte, gente, olha, tem duas perguntinhas, são pessoais, mas dá para respondermos juntos. Como você enxerga as pessoas em situação de rua? Converse com os colegas e o professor. Depois responda as perguntas e registre suas respostas. É o que vamos fazer agora, certo? Vocês estão aí, mas vamos fazer de conta que nós estamos conversando juntos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Na cidade que você mora, existem pessoas que vivem nas ruas? Se sim, cite lugares da cidade em que elas se encontram. Bom, pessoal, vocês já viram pessoas aqui em Pau dos Ferros que vivem nas ruas? Eu já vi. Elas vivem nas praças, na Praça da Matriz, e também vi algumas próximo aqui do meu bairro, embaixo da ponte. Às vezes, aqui onde eu moro, tem o rio, elas costumam construir barracas embaixo das árvores, certo? Então, onde existem essas pessoas? Nas praças, embaixo das pontes e de algumas árvores. Então, vamos escrever a primeira resposta comigo? Então, vamos lá. Número 1. Só é colocar. Sim. Elas vivem em praças. Elas vivem em praças debaixo da ponte e de árvores. Pronto. Resposta da primeira questão. E aí vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: quais motivos levam algumas pessoas a morar na rua? Levante hipóteses. O que é que vocês acham que leva as pessoas a morar nas ruas? Vamos lá. O desemprego, né, gente? O desemprego. Desemprego. O que mais? A pobreza. Vocês acham que algumas dessas pessoas que moram nas ruas, elas também moram porque são abandonadas? Pois é, gente, algumas pessoas moram porque são abandonadas. E algumas pessoas são abandonadas, sabe por quê? Porque elas
costumam adquirir alguns tipos de vícios, como fumar, beber demais. E aí as famílias, elas não aguentam e aí abandonam essas pessoas. Então o que? O abandono. O abandono. E tem mais coisas, né, gente? Então vamos colocar etc. Ok? Pronto, respondam essas duas questões. Enquanto vocês estão respondendo, eu já vou realizando a leitura da página seguinte para podermos responder também a página seguinte. A Constituição Federal Brasileira apresenta a moradia como um direito que deve ser assegurado pelo governo para todos os cidadãos. Ainda assim, há inúmeros casos de pessoas em situação de rua no Brasil. Colaborar para que esses indivíduos tenham uma vida mais digna tem sido o objetivo de muita gente. Descubra mais sobre isso lendo a notícia abaixo. Olha, vamos descobrir agora, pessoal, que existem pessoas que são muito boas e que gostam realmente de ajudar, que querem, que amam o próximo, que se preocupam com os outros, ok? Então vamos ler agora uma parte do nosso estudo, que é o tópico que fala sobre projeto em BH. É em Belo Horizonte esse projeto, certo? Projeto em BH oferece banho, comida e médico a moradores de rua. Olha só que legal, gente. Vamos ver o que diz esse projeto, certo? O projeto Banho de Amor leva às praças de Belo Horizonte um banheiro itinerante que oferece aos moradores de rua condições básicas de higiene, bem-estar e saúde. O objetivo do projeto é aumentar a dignidade e autoestima dessas pessoas para reinseri-las na sociedade. Por quê, gente? Porque essas pessoas que moram nas ruas, elas se sentem indiferentes, menosprezadas, e aí assim elas acabam ficando tristes, deprimidas, não querem tomar banho, não querem vestir uma roupa limpa, escovar os dentes, muitos não têm comida e tudo isso vai deixando a pessoa triste, triste, triste. Então, se não existissem pessoas boas para ajudar, o número de moradores de rua aumentaria ainda mais. É porque tem pessoas que estão dispostas a ajudar, estão sempre ali dando a mão para ajudar o próximo. Então vamos ler aí o que diz abaixo. Olha, aqui pede para a gente fazer uma atividade, só que essa atividade nós não vamos fazer agora. Nós vamos apenas escrever uma data específica, vamos pensar em uma data aqui, vou pensar com vocês. Porque quando nós voltarmos de tudo isso que estamos vivenciando, a gente pode rever essa data e realizar essa atividade. Certo, gente? Porque é uma atividade bem legal. Diz o seguinte: com base na leitura do texto, você pode observar que pequenos gestos mudam a vida de muitas pessoas. Pensando nisso, junte-se aos colegas e ao professor e colete produtos de higiene pessoal para doar a moradores de rua por meio de uma organização não governamental, uma ONG. Essa instituição será escolhida pela escola e sua turma precisará definir uma data para receber. Anote a data escolhida no espaço abaixo e não se esqueça de coletar os produtos. Seria bom se a gente pudesse fazer agora. Por quê? Porque esse é exatamente um momento onde as pessoas estão precisando de recursos, né? Muitas pessoas estão sem condições de comprar esses materiais de higiene para manter a sua higiene. Então, seria bom se a gente pudesse marcar uma data para realizar essa disciplina mesmo, essa atividade. Então, a gente pode colocar uma data aqui, eu posso ver isso com vocês em outro momento e a gente pode
juntar, assim, por exemplo, nem que nós possamos nos reunir, mas possamos marcar um local para que vocês possam deixar esses objetos e que eu ou outra pessoa possa ficar responsável por recolher esses objetos e fazer essa doação, ok? Já que nós não podemos estar todos reunidos para evitarmos aglomeração. Então vamos fazer o seguinte, essa data eu vou combinar com vocês e nós vamos fazer isso em outro momento, ok? Então vamos lá, vamos para a página seguinte. Na página seguinte diz, nas ruas, marcos de memória. Eu já posso ficar aqui no meio porque eu sei que já deu tempo de vocês copiarem. Então, nas ruas, marcos de memória. Não é apenas no nome que as ruas revelam sua ligação com a história da comunidade, do bairro, da cidade, do estado ou do país. As construções de uma rua também são registros da época em que foram feitas. Assim, é possível observar que algumas ruas e avenidas apresentam construções antigas, preservando as características do passado. Outras ruas, por sua vez, contam com casas e prédios antigos ao lado de construções mais atuais. Nós temos isso aqui na nossa cidade, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Aí nós temos algumas imagens, eu vou mostrar para que as pessoas que estão nos assistindo possam ver também. Olha. Nós temos aqui algumas imagens, certo? E nós vamos ler sobre cada uma delas, o que diz a legenda de cada uma delas. Vamos aqui à primeira legenda. A cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, preserva algumas características de quando a cidade foi fundada. Nos anos 1530, por exemplo, a estrutura das ruas, o calçamento de pedra e a fachada de algumas casas. Isso, tudo isso que está falando é a respeito do que temos aqui, que é do tempo antigo, certo? De Olinda. Agora vamos para a segunda imagem. Na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, está localizado o Palácio da Justiça, inaugurado em 1930. Ao redor dessa construção, que tem quase 100 anos, olha só, gente, é possível perceber a presença de construções mais atuais. Olha, na primeira imagem a gente vê construções antigas. Na segunda, a gente já vê uma mistura. Já temos tanto construções antigas como atuais, ou seja, vão se modificando com o decorrer do tempo. E aí vamos para a página seguinte. Algumas construções são também monumentos históricos e devem ser preservadas. Mas você sabe o que são monumentos históricos? Bom, aqui vai explicar o que são isso. Então vamos ler comigo todo mundo junto essa partezinha que tem aqui, ó, aqui dentro, certo? Todo mundo vai ler agora juntamente comigo. Vamos lá? Já, pessoal? Monumentos históricos são as obras arquitetônicas ou esculturais que transmitem a memória e a história de uma época. Entender por que, como e em que momento esses monumentos foram construídos pode contribuir para que as pessoas conheçam melhor a história de um lugar. Exatamente. Através dos monumentos, a gente pode conhecer a história dos lugares. E aí nós temos aqui, o que significa a palavra arquitetônicas? Vocês têm aqui uma legenda explicando o significado dessa palavra. Então, vamos ler todos juntos? Arquitetônicas, produzidas seguindo características estruturais e estéticas da época em que são construídas, certo? Ela traz características, traz tudo é referente àquela época. Naquela época se fazia esse tipo de monumento com esse tipo de material e assim ficava, certo? Como hoje. Hoje se faz com materiais diferentes que no futuro já vão ser passado, certo? E assim a vida vai seguindo, as coisas
do presente, com o tempo elas vão ficando passadas, certo, pessoal? Vamos ver o que diz a legenda aqui, ó, sobre o primeiro monumento. A escultura Tocador de Pífano, localizada em Olinda, é um monumento histórico escultural que foi construído em homenagem à cultura popular e aos pernambucanos. Olha, eles tinham o costume de fazer isso, de tocar esse instrumento, então foi construída essa escultura aqui, certo, gente? Olha, que bonito. Vendo? Tá dando para todo mundo ver aí. Vamos para o próximo. O Teatro de Santa Isabel, em Recife, é um exemplo de monumento histórico arquitetônico construído há mais de 150 anos. A história desse teatro é marcada pelo momento de transformações que o Brasil vivia na época, e seu nome é uma homenagem à princesa Isabel. Olhe, tá vendo aí? O nome do teatro é em homenagem à princesa Isabel. Está aqui, ó. Teatro. Então vamos lá ler o que diz aí abaixo. A história dos lugares se mistura com a história da vida das pessoas que passam por eles. Por isso é comum guardar na memória lembranças sobre alguns lugares. Quando as pessoas compartilham suas lembranças, estão contribuindo para divulgar e preservar a história de um lugar. Por isso que é tão importante a gente saber também a história da nossa família, de hoje, do passado, eles saberem do passado dos outros membros da família, né? Para que a gente possa saber de onde foi que nós viemos, a nossa raiz, certo, pessoal? Então vamos aí agora para a página 68. Ainda temos mais uma imagem para vocês observarem. Observe a seguir a imagem do elevador Lacerda, que se localiza em Salvador, na Bahia, e tem 63 metros de altura. Nossa, como ele é alto, né, gente? Esse monumento histórico foi inaugurado em 1873. Olha só, não é nem 1900, viu? É 1873. E transporta pessoas da Praça Cairo, na Cidade Baixa, até a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta. Em seguida, responda as seguintes perguntas. Olha só, vamos observar primeiro. Todo mundo aqui comigo. É esse aqui, viu, gente? Ó. Esse que está com a legenda aqui em cima. Elevador Lacerda, na Bahia. Vamos ver o que diz sobre ele. As construções da rua em que se localiza o elevador Lacerda são modernas ou antigas? O que é que vocês acham? Hein? Eu vou ter que apagar o quadro para que a gente possa realizar essas atividades, ok, pessoal? Então, vamos aqui apagando. Enquanto isso, vocês vão pensando para daqui a pouco nós respondermos. Pronto. E aí, gente? Respondendo, são modernas ou são antigas? Acertou quem achou que são antigas. Então, vai lá onde tem a palavrinha antigas. Deixa eu pegar outro lápis, que isso aqui falhou. Vocês vão lá onde tem a palavrinha antigas e faz um xizinho, olha. Antigas. Pronto. Essa é a nossa primeira resposta. Vamos para o pontinho. Tem um marcador aí para nós respondermos também, ó. Tem um marcadorzinho para nós respondermos. A pergunta diz o seguinte: como você percebeu isso? Justifique descrevendo as características da imagem. Como é que a gente pode perceber que ela é antiga? Hein, pessoal? Através dos aspectos estruturais e arquitetônicos que remetem ao passado, né? Percebemos. Como a pergunta é no singular, como você percebeu, você responde: percebi através de quê? Percebi através dos aspectos estruturais, certo?
dos aspectos estruturais de onde? E arquitetônicos que remetem ao passado. E arquitetônicos que remetem ao passado. Pronto. Fizemos aí a questão do marcador. E agora, pessoal, nós vamos parar um pouquinho para que vocês possam responder bem calmos, vão voltar, vão pausar e responder. E aí, quando a gente voltar, continuamos com as próximas respostas, tá bom, gente? Então, respondam e até daqui a pouquinho, ok?